A despressurização é o maior risco para os ocupantes de uma aeronave em altitudes muito altas. Como acontece a despressurização? Despressurização pode acontecer pela ruptura da janela, da porta, ou por um colapso no sistema, entre outros fatores. Velocidade da despressurização. A despressurização pode acontecer de forma lenta, rápida e explosiva. Mas quais são os fatores que afetam ou interferem na velocidade da despressurização? São eles o diferencial de pressão, diâmetro do orifício e tamanho da cabine. Diferencial de pressão. Você já sabe que a cabine é pressurizada de forma artificial, e com isso não importa a altitude em que a aeronave se encontre. Quando esta for pressurizada, ela será pressurizada em altitudes mais baixas de forma artificial. Dessa forma, será como se o avião estivesse voando mais baixo em uma altitude confortável para respirar, porém lá fora da aeronave existirá outro tipo de pressão. Tendo isso entendido, podemos dizer que quanto maior for o diferencial entre a altitude da cabine e a altitude real em que a aeronave está voando, maiores e mais rápidos serão o efeito da despressurização. Diâmetro do orifício. A passagem de ar através de um orifício pequeno não é a mesma da passagem de ar em um orifício grande. Ou seja, quanto maior seja o orifício, maior será a velocidade da perda da pressurização da cabine, e mais rápido essa despressurização acontecerá. Tendo isso entendido, podemos dizer que a velocidade da perda da pressão é proporcional ao tamanho do orifício por onde ela se escapa. Se o orifício for grande, maior e mais rápida será a perda de pressão. Tamanho da cabine. Em uma cabine grande existe mais espaço para pressurização do que uma cabine pequena. Tendo isso entendido, quanto menor for a cabine, mais rápido ocorrerá a perda da pressão. Despressurização. Tipos de despressurização: lenta, rápida, explosiva. A perda de pressão na despressurização lenta acontece em mais de 10 segundos. A perda de pressão na despressurização rápida acontece entre 1 e 10 segundos. A perda de pressão na despressurização explosiva ocorre em menos de 1 segundo. Sinais de despressurização lenta. Esse tipo de despressurização sempre parece óbvio, por isso, se você ouvir algum barulho que parece mais um assobio bem agudo, poderá ser um indicativo de uma despressurização lenta. Também poderão acontecer alguns fenômenos como queda de temperatura e pressão de cabine. Também poderá aparecer na cabine uma intensa neblina causada pela condensação provocada pelo choque de temperatura interna e externa. Um dos sinais muito claros, as aparições de alguns aspectos fisiológicos podem ser sentidos tanto pelos passageiros quanto pelos tripulantes, são eles sonolência, cansaço, estalo no ouvido, dores no estômago, dores nas juntas. Esses sintomas acontecem devido à expansão dos gases. Lembre-se que os comissários são os primeiros a sentir os sintomas, pois eles estão em constante movimento, e por estarem em movimento consomem mais oxigênio. Por que acontece a despressurização lenta? Ela pode acontecer devido à má vedação de uma janela ou porta, falha humana ou técnica. O que fazer em caso de despressurização lenta? Os comissários deverão estar atentos aos sinais de despressurização, para que possam agir mais rápido possível com os procedimentos necessários para este caso. Despressurização rápida. Quando acontece a despressurização rápida? Geralmente ela ocorre quando há falha na estrutura da aeronave. Também acontece quando existe alguma rotura na fuselagem. O que acontece na despressurização rápida? Na despressurização rápida, a temperatura irá cair bruscamente. Você poderá ver uma neblina na cabine, pela condensação do ar. Você poderá sentir também uma corrente de ar comprimido, saindo da aeronave. Esse ar sairá possivelmente pelo orifício que gera a despressurização. Sintomas da despressurização rápida. Em uma despressurização rápida você poderá ter problemas de coordenação, rápida expansão do peito, dificuldade para falar, dificuldade para respirar, dificuldade para raciocinar, alteração na visão, sinusite, dor no ouvido, formação e expulsão de gases. Ações sobre a despressurização rápida. De nenhuma forma tente tapar algum orifício na fuselagem, pois isso poderá piorar a situação. Caso você veja um orifício, o ideal é que você se afaste de maneira segura se for possível. Despressurização explosiva. A despressurização explosiva é a perda de pressão de forma instantânea que acontece em menos de um segundo. Desse tipo de despressurização poderá ser ouvido uma explosão ou um baque que será sentida na aeronave. O que acontece em uma despressurização explosiva? Pessoas e objetos poderão ser ejetados para fora do avião. Quais são os sintomas da despressurização explosiva?
São os mesmos sintomas da despressurização rápida, porém essa despressurização acontece de forma instantânea. A exposição ao ambiente externo de forma bruta causará uma pessoa inconsciência em poucos segundos. Também provoca geladuras devido às temperaturas negativas a essa altitude. Quais são os procedimentos que devemos fazer em caso de uma despressurização? Ao identificar uma despressurização, um piloto descerá com a aeronave a um patamar de segurança 10.000 pés. 2. Enquanto o piloto desce a aeronave, passageiros e comissários devem colocar as máscaras de oxigênio cobrindo boca e nariz. 3. Passageiros e tripulantes devem segurar-se durante a manobra de descida de altitude. Os pilotos, devido à urgência da situação, desceram a aeronave de forma muito rápida até o patamar de segurança. Esta descida toada e poderá causar ferimentos em quem não estiver fixado em seus assentos. 4. Comissárias que estejam no corredor deverão estar atentos a possíveis assentos livres para sentar-se neste momento de descida da aeronave. 5. Coloque a sua máscara antes de colocar em crianças e em pessoas com necessidades especiais. Dados importantes. Os PSUs sempre vão dispor de uma máscara a mais com relação ao número de assentos. Essa máscara extra poderá ser usada para possíveis crianças de colo e comissários que estejam no corredor no momento da despressurização. Pessoas localizadas durante a despressurização. Existem 2 máscaras de oxigênio dentro dos lavatórios. Caso passageiros ou tripulantes estejam dentro dos lavatórios, poderão utilizar essas máscaras. Essas duas máscaras são pensadas para atender pais com filhos pequenos. No lavatório, essas máscaras estão localizadas no teto e caíram desde esse compartimento no teto. O LSU, que é a unidade serviço de lavatório e que contém máscaras de oxigênio. Essa máscara de oxigênio deve ser vestida imediatamente no momento da despressurização. Se você estiver no banheiro durante a despressurização, além de colocar a máscara, você deverá se fixar da melhor maneira para evitar lesões durante a descida rápida do avião. Tempo útil de consciência. Conhecido como TUC, o tempo útil de consciência é definido como o tempo que alguém pode fazer alguma coisa por si mesmo. Por exemplo, conseguir ajustar corretamente as máscaras de oxigênio. Resultado do TUC depois de alguns experimentos. Em uma altitude de 22.000 pés, se você estiver sentado, você tem 10 minutos de TUC, e se estiver sentado, e você tem 5 minutos de TUC, se você estiver exercendo alguma atividade. Lembre-se que tudo isso é uma despressurização lenta. Já em uma despressurização rápida, a pessoa que está em repouso contará com 3 minutos. Em uma altitude de 25.000 pés, a pessoa que está sentada conta com 5 minutos. Pessoa que está exercendo alguma atividade conta com 3 minutos de TUC. Já na despressurização rápida, a pessoa em repouso conta com apenas 2 minutos. Em altitude de 30.000 pés, quem está sentado conta com 90 segundos, e quem está exercendo alguma atividade terá 45 segundos. Já na despressurização rápida, quem está sentado contará com 30 segundos. Em uma altitude de 35.000 pés, quem está sentado contará com 45 segundos, e quem exerce alguma atividade com 30 segundos. Já em uma despressurização rápida, quem estiver em repouso contará com 20 segundos. Altitude de 40.000 pés, se você estiver sentado, terá 25 segundos. Se você estiver fazendo alguma atividade, será 18 segundos. Já em uma despressurização rápida, se você estiver em repouso, você terá 12 segundos. Causas que poderiam diminuir seu tempo útil. Se você for fumante, se você é consumido bebida alcoólica com uma antecedência de até 18 horas antes do voo, fadiga e pessoas sedentárias. Pessoas com bom condicionamento físico têm uma maior tolerância à altitude do que um indivíduo sedentário. As pessoas que não são atletas consumem muito mais oxigênio. A pessoa em boas condições físicas se recupera muito mais rápido da hipóxia. Essa pessoa poderá recuperar totalmente as suas faculdades depois de 20 a 30 segundos do ocorrido. Vazamento de pressão. O que fazer quando tiver vazamento de pressão? 1. Avisar rapidamente a cabine de comando. 2. Passageiros localizados na área do vazamento de aproximadamente 12 metros quadrados deverão ser deslocados a um local seguro. 3. Falta de poltronas livres para acomodar esses passageiros. Eles deverão ser acomodados, um em cada fileira de poltronas, onde 2 passageiros compartilharam o mesmo cinto de segurança. Se cinto de segurança foi muito curto, utilize os cintos extensores que estão disponíveis na aeronave.
Procedimentos pós-despressurização. O que fazer após a despressurização? Após uma despressurização, os comissários deverão utilizar os equipamentos portáteis com oxigênio para a realização do cheque pós-despressurização. O AP é o procedimento de caminhada, ou seja, é uma ronda que o comissário faz, que tem como finalidade a realização da abertura dos alojamentos de máscara do sistema fixo que não abriram durante a despressurização. Nesta ronda, o comissário prestará assistência aos passageiros que tenham sintomas de insuficiência respiratória. Nota importante: o procedimento AP somente deverá ser executado após o aviso de nivelamento da aeronave proveniente da cabine de comando.